O negócio é aprender sueco. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil! Se você está acompanhando as edições mensais do Fantasma publicadas pela Mitos desde meados de 2019, deve estar achando bem interessante como as histórias que são trazidas ali têm uma pegada um pouco diferente. Isso se dá porque as histórias que a Mitos está publicando na sua revista mensal não são histórias do King Feature Syndicate, mas sim histórias produzidas na Suécia por uma equipe chamada Team Fantomen. As origens do Team Fantomen remontam ao ano de 1944, quando a editora Semic Press, uma editora sueca, começou a republicar compilados das tiras diárias e dominicais escritas por Lee Falk e ilustradas por nomes como Ray Moore e Wilson McCoy. Mas foi em 1963 que a Semic encomendou uma história inédita do fantasma a um grupo de artistas locais. Ali nascia o que viria a ser mais tarde conhecido como Team Fantomen ou a Equipe do Fantasma na Suécia. Entre 1963 e 1967, a Semic lançou 19 histórias produzidas pelo Team Fantomen. Isso sem contar aquelas histórias nas quais essa equipe local aproveitava e reescrevia roteiros originalmente criados por Lee Falk para as tiras dos jornais norte-americanos. Depois de um período de 3 anos sem publicar histórias próprias, a Semic voltou a reunir, agora sob o nome oficial de Team Fantomen, uma equipe local para a criação de novas e inéditas histórias do fantasma. Naquela década de 1970, uma das grandes preocupações do Team Fantomen foi conferir às histórias do fantasma um certo ar de consciência social. Por isso que as histórias produzidas naquela década tinham muita preocupação de tratar de temas como bullying, distribuição de renda, escravidão branca, eram temas muito frequentes naquelas histórias. A essa mentalidade veio se somar nos anos 80 as questões ambientais. Se você tem um pouquinho mais de 30 anos, você deve se lembrar que nos anos 80 foi o grande boom do que a gente convencionou chamar de ecologia, a ecoconsciência, um pensamento que já vinha de alguns anos antes, mas que teve naquela década o seu momento de auge, quando todo mundo começou a efetivamente se preocupar com os rumos que a sociedade industrial estava dando para a natureza e como isso impactaria diretamente na vida humana sobre a Terra, algo que, aliás, hoje a gente percebe que precisa ser cada vez mais debatido. Também foi nos anos 80 que o Team Fantomen passou por aquilo que eles chamam de onda latina, que foi um período em que diversos artistas da Europa do Sul e da América do Sul começaram a fazer parte do Team Fantomen. E aí nós temos autores italianos, espanhóis, argentinos, chilenos, até onde eu saiba nenhum brasileiro, mas foi um momento em que teve essa onda latina. Mas foi na década de 90, mais precisamente em 1992, que o Team Fantomen começou a promover as suas reuniões anuais. Nessas reuniões eram definidos os rumos que tomariam as histórias do fantasma no ano posterior. E isso é interessante porque provoca assim uma série de mudanças na maneira como as histórias do Team Fantomen vão ser produzidas. Por exemplo, em 1994, nós vemos a chegada de um novo presidente em Bangala, o presidente Kigali Lubanga, que se revela um sujeito extremamente sanguinário. Ele era um grande vilão das histórias. Isso deu às narrativas do fantasma produzidos pelo Team Fantomen um dinamismo que até então não havia, porque o mundo do fantasma sempre foi muito assim, confortável. Esse desconforto para as histórias do fantasma foi uma novidade que pegou de surpresa alguns fãs. Também vimos nesses anos 90 elementos que complicaram
complicaram as relações entre o fantasma e seus velhos aliados, como por exemplo as tribos, a patrulha da selva. Isso deixou os leitores um pouco desconfortáveis. E em 1997 tudo voltou ao normal. Novamente estava lá Lamanda Luaga como presidente, para tristeza do roteirista principal, o Klaes Hreimet, que é um dos caras que criou muitas ideias inovadoras para o fantasma. No finalzinho da década de 90, a gente começou a ver a chamada onda americana, que foi quando diversos roteiristas e ilustradores americanos começaram a integrar o Tim Fantômen. Entre os ilustradores merece destaque o Alex Saville, que foi muito conhecido por ser um dos ilustradores do Homem-Aranha. A primeira década do novo milênio trouxe elementos novos para as histórias do Tim Fantômen. Nós vemos cada vez mais o surgimento do fator sobrenatural nas histórias. Inclusive, nós temos nessa década uma coisa muito interessante, que foi uma continuação de uma tira diária, quando eles fizeram o Templo dos Deuses, que é uma tira originalmente escrita pelo Tony DePaul, com ilustrações do Paul Ryan, para os jornais norte-americanos. E o Tim Fantômen fez outras 3 partes dessa história, contando inclusive com o roteiro do próprio Tony DePaul para essas histórias. Também é um momento em que o mais inovador elemento é colocado nas histórias do fantasma, que é a chegada de Sandal Singh, ela que é a nova líder da confraria Singh e que se torna presidente de Bengala. Inclusive, se você está acompanhando a publicação da Mitos desde o número 1, você viu um arco dessa história muito importante, que é quando Sandal Singh dá à luz a um filho que, ao que tudo indica, é filho do espírito que anda, por quem ela nutre uma relação de amor e ódio. O grande barato das histórias produzidas pelo Tim Fantômen é que eles têm uma preocupação maior até mesmo com a cronologia. Por exemplo, nós vimos numa das edições da Mitos uma história ambientada na época da Segunda Guerra Mundial e que não é com o 21º fantasma, mas sim com seu pai, o 20º. Nós vemos que eles têm uma preocupação de enfatizar aspectos do cânone do fantasma e ainda assim eles se permitem certas liberdades para com esse cânone. Eles vão ampliando esse cânone. Um dos elementos de inovação e de ampliação do cânone do fantasma está na série de histórias curtas enfechadas sob o título de O Mundo do Fantasma. Não me peça para falar o nome disso em sueco, porque se eu tivesse nascido na Suécia, eu era mudo. O Mundo do Fantasma são histórias curtas de no máximo 6 páginas, enfocando outros personagens do universo do espírito que anda. E ele mesmo raramente aparece. Essas histórias do Mundo do Fantasma são até o momento inéditas no Brasil. Fica aí a dica, quem sabe a Mitos não faz um compilado dessas histórias todas em um único volume. Outra coisa que é interessante é que nas histórias do Tim Fantômen eles se permitem arriscar um pouco mais. Por exemplo, a gente já teve histórias em que personagens importantes do universo do fantasma morrem, como Herói, como Capeto. O próprio 21º fantasma já deu lugar aos seus filhos em uma realidade futura em que eles não situam. Então é bacana porque eles contam histórias de toda a dinastia do fantasma, inclusive das dinastias futuras. Isso confere ao personagem um dinamismo interessante, uma riqueza e vai abrindo cada vez mais possibilidades de leitura. Um destaque todo especial para as histórias do Tim Fantômen fica muito por conta das capas, né? As capas produzidas pelo Tim Fantômen são realmente um show à parte, são belíssimas, são verdadeiras obras de arte, principalmente aquelas que são produzidas pelo Henrik Sahlstrom. São capas realmente muito bonitas, dotadas de um hiperrealismo que chama muita atenção. A Semic Press continuou publicando histórias próprias do fantasma até o ano de 1997, quando ela foi vendida para a Egmont, que permaneceu com o Tim Fantômen e mantém as histórias do Tim Fantômen até os dias de hoje. Aqui no Brasil,
a gente está tendo a oportunidade de ver essas histórias suecas publicadas pela Mitos. Mas se engana quem pensa que é a primeira vez que nós temos histórias do Tim Fantomen publicadas aqui. A primeira vez que uma história sueca foi publicada no Brasil foi no Almanac do Fantasma número 6, publicado pela RGE em março e abril de 1980. A história em questão foram as duas primeiras partes de Os Piratas do Dragão Vermelho, uma história que traz um novo grupo de vilões, um novo grupo criminoso, comandados por uma mulher que, inclusive, em um dos capítulos posteriores, também publicado num dos almanaques da RGE, se apaixona pelo espírito que anda. Aliás, o fantasma tem uma capacidade de atrair mulher complicada que parece até comigo. E entre 1980 até 1993, nós continuamos tendo histórias suecas publicadas aqui no Brasil pela RGE, nos seus títulos, como os almanaques, a revista mensal do Fantasma, e também já com o selo da editora Globo. Principalmente na revista Fantasma Especial, nós tivemos muitos títulos do Tim Fantomen publicados aqui no Brasil. Depois de 1993, nós ficamos praticamente órfãos do Fantasma aqui no Brasil e principalmente ficamos completamente alheios ao que era produzido pelo Tim Fantomen. Apenas em 2019, com a retomada das histórias do Fantasma pela Mitos, é que nós começamos a ver mais desse material. Mas olha, tem muita coisa que a gente perdeu. Só para vocês terem uma ideia, entre 1963 até 2019, o Tim Fantomen produziu um total de 984 histórias. Dessas, apenas 109 foram publicadas no Brasil. Ou seja, a gente tem aí muito material do Tim Fantomen de excelente qualidade que jamais foi editado aqui. Isso aí é uma lacuna que pode vir a ser preenchida, né? Quem sabe? Sonhar, rezar, pedir, não custa nada, né? A gente pode fazer. Aí você de repente se pergunta assim, mas Glaucio, então será que eu já li alguma história sueca do Fantasma publicada lá nos anos 80 e 90 e não sei? Para tirar essa sua dúvida, a equipe do Fantasma Brasil produziu um material interessantíssimo que é um catálogo das histórias suecas publicadas no Brasil. Nós produzimos esse material, está em PDF, dividido por ano, são vários arquivos ano a ano das edições brasileiras e a gente vai deixar o link para você baixar esse material aqui na descrição do vídeo. E se de repente você descobrir que esse material nosso está incompleto, entre em contato com a gente, que a gente vai lá, corrige e complementa o trabalho. E você, o que você está achando das histórias do Tim Fantomen que estão sendo publicadas pela Mitos? Bota aqui nos comentários para a gente saber. E se você quiser continuar comprando as histórias suecas que são publicadas aqui no Brasil, faça isso pelos links do Fantasma Brasil que estão aqui na descrição do vídeo. Assim, além de adquirir um material de excelente qualidade, você ajuda o nosso humilde canal a prosseguir com o seu trabalho. Se você gostou do nosso vídeo, não deixa de curtir e compartilhar nas redes sociais. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, não perde tempo não. Se inscreve, ativa o sininho e assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein? Ou como dizem os suecos... This is